Graça e paz, meus amados. Venho trazer uma palavra de Deus para o seu coração, que essa palavra venha ser bênção na sua vida, né? E o tema dessa mensagem de hoje é determinação. Vou falar de homens que eram determinados, homens que não desistiram dos seus ideais. E que essa mensagem ela venha ser para você exemplo, que essa mensagem que ela venha ser uma instrução para a sua vida, né? Se encontra lá no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 11 em diante. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Besitra. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar os dois midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu e disse: O Senhor é contigo, meu valoroso. Mas Gideão respondendo: Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, porque tudo isso sobreveio? Que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua fé, na tua força, e livrarás Israel de tuas mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ele disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e o menor da casa do meu pai. E o Senhor respondeu: Porque serei contigo, ferirás midianita como fosse um só homem. Então vou falar de um deles, né? Aí eu vou falar de Gideão. Gideão foi um homem que passava por uma situação na sua terra natal, onde o inimigo ele sempre tentava de várias formas destruir o povo de Deus. E Gideão fazia parte desse povo. Então chegou um ponto na vida de Gideão que ele tinha de tomar uma decisão, ele tinha que ser determinado em algo, e ele precisou ser determinado, né? O que acontece? O inimigo se levantou contra aquela terra, o inimigo se levantou contra aquele povo. Então Gideão ele teve uma estratégia, ele pensou em algo, e quando ele pensou em algo, ele foi determinado naquilo que ele pensou. E ele foi no lagar, aonde o lagar é onde faz o vinho, onde pisa em uva. Então o lagar não era lugar de trigo, né? Trigo é outra área, é outro ramo. Então, mas Gideão falou: não, ali ninguém vai pensar que eu vou estar ali, ninguém vai imaginar que eu estou ali, porque ele precisava trazer sustento para a família dele. De repente, você ou que está passando uma situação, de repente você não sabe o que fazer, né? Ou você sabe, só que falta uma determinação na sua vida, falta uma disposição. Você, não, eu vou conseguir, eu vou pra frente. Não é você ofender, não é você xingar, é você usar algo que te favoreça, mas é algo assim, com sabedoria. É algo que você muitas vezes chegar num lagar, que você vai malhar trigo nesse lagar. Só que o lagar não é lugar de malhar trigo, mas você vai malhar ali porque você sabe que ali ninguém vai te perturbar, né? Então, o que você pode fazer no seu dia a dia hoje? Você pode pegar e buscar a Deus, a ver seu chefe, a ver na sua casa. Muitas vezes é melhor você sair daquele lugar, ir para outro lugar e falar com Deus: Deus, eu estou passando essa situação, Senhor, eu não aguento mais essa situação. E Deus vai te ouvir, porque você saiu daquele lugar, tomou uma determinação, você foi determinado: não, eu não vou aceitar a situação, eu vou correr, eu vou orar a Deus, eu vou clamar a Deus. A Bíblia vai falar também, lá em Número, capítulo 14, versículo 6 e diante, né, sobre 12 tribos, onde as 12 tribos elas foram espiar a terra prometida, que Deus tinha falado com o povo dele: vai, espia, separa 12 homens para espiar a terra prometida, né? E chegaram lá os 12 lá, olharam lá, mas na hora que trazeram o relatório a Josué, a Moisés, trazeram um relatório totalmente errado. Viram dificuldade, viram que tinha obstáculo, tinha gigante, mas não viram de modo diferenciado, não foram determinados, porque se eles fossem determinados, eles já chegaram à terra prometida e olhar: não, vale a pena, vão para dentro, que ali vale a pena, porque Deus está conosco. Ainda que existe gigante, ainda que o exército dele seja mais forte, maior do que o exército dele, é nosso Deus. Eu vou ler para vocês entenderem o que eu estou falando. Diz assim, capítulo 14, versículo 6 em diante: Josué, filho de Naum, Caleb, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, a terra é muito boa, e o Senhor se agrada de nós. Então nós, porém, nessa terra
e ele dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebelde contra o Senhor. Não temas, povo desta terra, porque são eles nossos pães. Retirou-se deles os seus amparos e o Senhor é conosco, não temas. Então você vê que Josué e Caleb foram determinados ao ponto de ver aqueles 10 homens falar mal, mostrando dificuldade, mostrando barreira, mas ele não. Ele fala, não dá para ir porque Deus é conosco. Não adianta, ainda que a circunstância é difícil, mas Deus é conosco. Deus vai pelejar conosco. Assim Deus é na sua vida, assim Deus é na sua casa. Deus é com você, ainda que você estiver passando dificuldade, ainda que você estiver passando problema, ainda que parece que é impossível, mas Deus é contigo. Seja determinado, não olhe como aqueles 10 homens, não olhe a dificuldade, faz como Caleb, se for preciso, vai para o lagar, malha seu trigo lá, mas não deixa de adorar a Deus, não deixa de buscar Deus por causa de determinadas situações, por causa de determinada dificuldade, porque as pessoas não acreditam em você, porque você ainda, eles falam que você é um fracassado, porque você é um covarde, mas Deus fala assim, homem valoroso, homem valente, mas como eu sou valente, Deus, porque você não desistiu, você dobrou seu joelho, você clamou, você orou e Deus foi contigo. Eu quero te abençoar dessa noite orando pela tua vida. Deus abençoa cada pessoa que ouve essa mensagem, Deus. Seja com cada um, Jesus, que essa mensagem venha entrar no seu coração, que essa mensagem venha semear dentro da sua vida, que essa mensagem, Senhor, venha se multiplicar, que o Espírito Santo venha usar cada pessoa que está ouvindo essa palavra. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. E fiquem na paz do Senhor.